FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 22 de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques do programa de hoje. Governo aumenta repasse de verba para entidades filantrópicas. Aumento para vereadores de Goiânia deve cair. CPI é suspensa na Assembleia. Justiça apreendeu mais de 170 milhões de reais de cachoeira. Prefeitável Cimeison Silveira, do PSC, é o entrevistado de hoje. No esporte, Cavalinho quer receber mais de 1,5 milhão do Vila. 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. Ministro deve antecipar voto para evitar empate. Folha de São Paulo, mensalão ou julgamento. Nenhum réu será preso neste ano, diz Tomás Bastos. O estado de São Paulo, base do governo, infla plano de concessão com novas obras. Correio Brasiliense, Dilma culpa grevistas de sangue azul por impasse. Valor econômico, disputas fiscais ameaçam levar 342 bilhões de reais da União. Estado de Minas, mineiro é o que mais compra em shopping. Jornal do Comércio, crescem as queixas contra plano de saúde. 0 hora, reação, Detran propõe 10 ações para frear descontrole. Brasil Econômico, o governo torna mais ágil o processo contra importações predatórias. O Popular, máfia está atuante, diz Ministério Público Federal e Assembleia suspende CPI. Diário da Manhã, 2 Goiânia, a dos ricos e a dos pobres. Agora são 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O geólogo Carlos Maranhão assumiu ontem a Secretaria de Cidades em substituição a Igor Montenegro, que deixou o cargo na última sexta-feira. Maranhão foi um dos criadores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que deu origem à atual Secretaria de Cidades, instituída em 2005. Igor Montenegro deixou o cargo alegando problemas particulares. 7h34. Governo de Goiás aumenta repasse da verba para 416 entidades filantrópicas de todo o estado. O anúncio foi feito na tarde de ontem no Palácio das Esmeraldas. O programa Renda Cidadã Pão e Leite aumentou em 100% a ajuda para hospitais e creches filantrópicas, santas casas de misericórdia e associações sem fins lucrativos. O repasse, que era de 40 centavos por pessoa, passou para 80 centavos. A presidente da Associação das Creches Filantrópicas do Estado, Maria Isabel Silva, explica que a ajuda do Estado cobre 40% dos gastos de cada entidade. Eu sempre confiei no governo do Estado de Goiás, que é o único que, na federação que ajuda as entidades, né, dessa maneira, e realmente veio numa hora que nós estávamos realmente precisando. Veio manter o lanche das nossas crianças e aumentar, inclusive, a qualidade deles. O aumento do repasse vai gerar um impacto de R$ 450 mil por mês. O secretário de Cidadania, Henrique Arantes, fala da importância da medida. Entidades filantrópicas em todo o estado de Goiás que são beneficiárias desse programa, que agora vão poder atender com maior qualidade, com maior dignidade as pessoas a quem elas fazem assistência social. São entidades que cuidam do idoso,
idoso, da criança, do adolescente, do desabrigado, de dependentes químicos. O governador Marconi Perillo ressaltou em seu discurso o compromisso do governo com as entidades. Ajudar as instituições que vocês representam significa cuidar do cidadão, olhar pelo próximo e, mais do que isso, ajudar aos que olham pelo próximo a prosseguir a sua jornada, a sua missão, o seu trabalho. O Renda Cidadã Pão e Leite é financiado com recursos do Estado e beneficia 187.223 pessoas. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. O veto do prefeito de Goiânia, a matéria que define reajuste de 35,5% aos salários de vereadores e prefeitos, já chegou à Câmara Municipal. Ele foi lido no plenário e passa pela análise da Comissão de Constituição e Justiça na tarde de hoje. O projeto foi aprovado com 19 votos favoráveis contra 4 contrários em segunda votação no plenário, mas foi negado por Paulo Garcia. A expectativa é de que desta vez o texto seja recusado por unanimidade e o veto do prefeito seja mantido. A votação deve ser nominal. A CPI da Assembleia Legislativa de Goiás, que investiga as ligações de autoridades goianas com o contraventor Carlinhos Cachoeira e com a construtora Delta, está suspensa. A CPI da Assembleia Legislativa, que investiga possíveis ligações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com administrações municipais e o Estado, suspendeu amanhã de ontem os seus trabalhos temporariamente por causa de mandado de segurança que impede a investigação dos contratos das prefeituras de Aparecida de Goiânia e de Catalão com a construtora Delta, que é o braço empresarial do contraventor Carlos Cachoeira. Presidente da comissão, deputado Hélio Souza do DEM, diz que vai entrar com recurso para reverter a situação. Nós temos um mandato judicial que limita as ações da CPI relativa às prefeituras que têm contrato com a Delta, algumas prefeituras. E logicamente que no nosso entendimento ficaremos altamente prejudicados com essa decisão. Temos o direito de fazer nossas defesas, a assessoria jurídica da Assembleia, que foi a responsável pela aprovação da CPI, bem como as procuradoras da CPI deverão buscar, através de um trabalho que está sendo realizado, mostrar que no entendimento delas podemos ter sim essa competência. Agora é uma decisão judicial que nós vamos então, através de uma ação, tentar reverter. Se não conseguirmos, eu vejo que a CPI estará totalmente prejudicada, porque estará totalmente limitada de suspeita que temos aí, e que é de conhecimento público, do envolvimento da Delta com prefeitura. Nos 3 depoimentos agendados para ontem, compareceu apenas o delegado Leandro Pinheiro, da Polícia Civil. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. Não perca daqui a pouco, às 7h45, a entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia, Simeison Silveira. Ele é o entrevistado de hoje aqui no Mundo em Sua Casa. Não perca. E hoje começa a propaganda eleitoral para os candidatos a prefeito no rádio e na TV. Nas ruas, os candidatos correm para mostrar trabalho e apostam no corpo a corpo com o eleitor. O candidato a prefeito pela coligação Goiânia Cidade Sustentável, Paulo Garcia, iniciou a agenda cedo nesta terça-feira, quando visitou empresas e se reuniu com apoiadores em Campinas. A seguir, gravou o programa para rádio e TV. À tarde, a coligação fez caminhada na Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara, onde o candidato a vice-prefeito, Agenor Mariano, visitou comerciantes locais. Mariano fala da expectativa da propaganda política no rádio e TV, que começa hoje para os prefeitáveis. A expectativa é muito boa, que a gente vai poder mostrar as propostas para o povo conhecer quem é cada candidato, saber o que tem para apresentar para Goiânia, o que tem feito e o que ainda quer fazer. Eu acho que isso favorece a democracia, favorece a escolha do povo. À noite, a coligação Goiânia Sustentável prestigiou a abertura do comitê do candidato a vereador Ademildo Godoy. Também participou de culto na Igreja Assembleia de Deus, resgatando vidas, nas mediações da Vila Pedroso. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os candidatos à Prefeitura de Goiânia debatem mobilidade urbana com empresários do mercado imobiliário. O Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana de Goiânia, vinculado à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, a ADEME, recebeu os candidatos à Prefeitura de Goiânia. De acordo com o presidente do Fórum, Ilésio Ferreira, o objetivo da sabatina era conhecer as propostas dos candidatos para a melhoria da mobilidade na capital. Essa é uma questão que nos preocupa a todos,
E nós, durante esse trabalho do Fórum da Mobilidade, nós desenvolvemos aí aquilo que nós estamos chamando hoje de 7 diretrizes da mobilidade urbana. Cada candidato teve 15 minutos para apresentar as propostas. O professor Pantaleão, do PSOL, destacou a importância do plano diretor. O plano diretor da cidade, se você ler com muita atenção, tem as respostas. Só que desde 2007 ele vem sendo protelado e, na verdade, não vem sendo feito nada. José Neto, do PPL, pretende investir em novos modais. Tem que se pensar no pedestre, nos cadeirantes, nos portadores de deficiência, necessidades especiais. Tem que se pensar num transporte público de qualidade com vários modais, entre eles as ciclovias, os ônibus especializados menores para alguns ambientes da cidade. Jovair Arantes, do PTB, levantou a questão da falta de infraestrutura. A prefeitura tem sido omissa em todas as suas ações, seja na questão do trânsito, que ela não abre as avenidas, não constrói pontes, ou seja na área da responsabilidade dela de construir, por exemplo, corredores exclusivos na cidade para o transporte coletivo. Elias Júnior, do PMN, diz que é preciso respeitar o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Um plano que foi forjado com todo esse entusiasmo e com toda essa experiência de quem vive e quem tem estudado a mobilidade. Nós vamos trabalhar seguindo essas diretrizes. Isaura Lemos, do PCdoB, falou em planejamento. Nós vamos criar imediatamente um grupo de trabalho para a médio e longo prazo. Nós podemos ter o metrô na cidade e a fiscalização do transporte coletivo, que para nós hoje nem existe. Simeison Silveira, do PSC, destacou que é preciso investir em medidas de longo prazo e emergenciais. Nos horários de grande fluxo, de pico, utilizar vias de mão única em horários determinados. Nós precisamos estabelecer os corredores verdes, para que o transporte coletivo não fique parado no sinal. Até o início da sabatina, não haviam comparecido os candidatos Paulo Garcia, do PT, e Rubens Donizete, do PSTU. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. O candidato a prefeito de Goiânia, Elias Júnior, do PMN, começa o dia fazendo uma caminhada na Vila Redenção. No início da tarde, concede entrevista a uma emissora de rádio. Logo em seguida, faz caminhada no setor Urias Magalhães e às 7h30 participa de reunião na sede do partido dele. O candidato José Neto, do PPL, grava programa eleitoral agora pela manhã e às 14h concede entrevista à TV UFG. Isaura Lemos, do PCdoB, grava neste momento no terminal Padre Pelágio para propaganda eleitoral. Às 10h tem reunião com a coordenação política de campanha. À 1h viaja a Itaberaí e Cidade de Goiás. Simeison Silveira, do PSC, concede entrevista daqui a pouco ao Mundo em Sua Casa, depois faz visitas a duas empresas. Às 2h30 concede entrevista a um jornal e às 4h faz caminhada pela Avenida Derupe na cidade de Jardim. Às 7h concede entrevista a uma emissora de TV e à noite se encontra com moradores dos setores Nova Esperança, Fim Social, Jardim Curitiba 1 e 2 e Vila Regina. O candidato Paulo Garcia, do PT, começa o dia visitando a empresa no setor Bueno e grava para o programa eleitoral. Às 5h se reúne com dirigentes da Federação do Comércio e em seguida recebe apoiadores no Comitê Central. Às 8h tem encontro com moradores do Jardim Novo Mundo. Jovair Arantes, do PTB, faz caminhada às 9h pela Avenida Castelo Branco, no setor rodoviário. No início da tarde, visita a empresa no setor Bueno e às 5h faz caminhada pela Avenida Genésio de Lima Brito, no Balneário Meia Ponte. Às 6h30 o candidato se reúne com dirigentes esportivos no diretório do PTB e reservou o período da noite para se encontrar com candidatos a vereador pela coligação. O candidato Rubens Donizete, do PSTU, grava programa eleitoral agora pela manhã e se reúne com estudantes. Às 7h visita moradores do setor Itatiaia. O professor Reinaldo Pantaleão passará toda a quarta-feira gravando programas eleitorais de rádio e TV. E daqui a pouquinho, a entrevista com o candidato do PSC à Prefeitura de Goiânia, Simeison Silveira. 7h44. Ouvindo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo.
Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Sistema Brasil Central de Rádio. Eleições 2012. Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam neste mês de agosto uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 8 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nas eleições de outubro. Hoje o entrevistado é o candidato do PSC, o Partido Social Cristão, Cimeison Silveira. Cimeison Silveira nasceu em Goiânia, tem 34 anos, é casado e tem 2 filhos, é professor formado em História. A vida política começou aos 25 anos, quando se tornou presidente do PSC Jovem em Goiás. Em 2008 foi eleito vereador de Goiânia com 5.914 votos. Cimeison Silveira é também o primeiro suplente de deputado estadual. Candidato, bom dia, obrigado pela presença aqui ao Mundo em Sua Casa. Bom dia, muito bom dia a você que nos escuta aqui na RBC, bom dia Karine Pinheiro, bom dia Gil Bonfim, é um prazer falar com você. Por que o senhor quer ser prefeito de Goiânia? Olha, eu quero muito ser prefeito de Goiânia e quero pedir a você que está nos ouvindo que me dê essa oportunidade. Primeiro porque eu tenho certeza que, assim como eu, você que está nos ouvindo, não está feliz com o nosso momento político. Nós precisamos retornar a nossa credibilidade política. Nós precisamos de um modelo de gestão diferente do que está sendo apresentado. Hoje, nós vivemos no século XXI, a administração pública precisa se renovar, é necessário se utilizar as tecnologias, é necessário modernizar a prestação de serviço público para oferecer um serviço público de qualidade. E eu tenho certeza que essa nossa aliança, que traz o PRP, o PSC e o DEM, ela traz pessoas com qualidade, com capacidade, como meu nome, Rafael Raif, Vanderlan Cardoso, Ronaldo Caiado. Eu não tenho dúvida que essa aliança fará da administração pública a melhor administração pública do Brasil com relação aos municípios. Não tenho dúvida disso. E é por isso que eu quero ser prefeito de Goiânia, porque sei que posso contribuir muito com a nossa capital, conheço Goiânia, estou preparado para assumir a administração de Goiânia. Eu não tenho dúvida que, se assim for a escolha popular, nós conseguiremos fazer uma bela administração pública em Goiânia. Candidato, o crescimento da cidade levou a alguns problemas pontuais, como o trânsito e o transporte. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema de congestionamentos na capital, já que medidas pontuais não têm surtido efeito? Além disso, a população que usa o transporte coletivo reclama da superlotação e dos ônibus sucateados. Qual a proposta do senhor para essas duas áreas? Olha, primeiro, é uma questão extremamente complexa e nós não temos como defini-la aqui em apenas 2 minutos. Mas eu quero falar de algumas questões práticas. A primeira dela é priorizar. Para qualquer tipo de planejamento é necessário que você defina quais são as prioridades. O nosso modelo hoje de trânsito, de transporte, ele prioriza o particular. O próprio governo federal, hoje, a política do governo federal é a política do transporte particular, inclusive com altos subsídios para isso. Agora, essa bomba ela está no colo dos municípios. Os municípios têm que resolver essa situação. E na nossa gestão, o transporte coletivo ele terá a prioridade, em detrimento ao particular. As vias serão adequadas para o transporte coletivo, aplicaremos as tecnologias, seja no sistema semafórico, seja no próprio transporte coletivo, para que ele não fique parado nos semáforos. Vamos
aplicar aquilo que já está previsto no plano diretor da cidade, a construção dos eixos exclusivos, das faixas exclusivas, para que o transporte coletivo ele não seja travado como é hoje. Hoje o transporte coletivo ele caminha em torno de 10 km por hora na capital, quando o ideal seria 25 km por hora. Então nós estamos muito distante do ideal. E isso causa a lotação, causa os atrasos. Então nós temos que fazer o transporte coletivo andar em Goiânia. Ele tem que chegar perto do ideal. E aí nós temos que usar, né, não só das tecnologias, mas garantir a onda verde nos sinais, e falar da questão do trânsito, é falar de todo o sistema de mobilidade da cidade. Nós temos que integrar o transporte coletivo aos novos modais, como, por exemplo, aquilo que já determina o Plano Nacional, o Plano Nacional de Mobilidade, que fala de uma prioridade importantíssima que já passou da hora de Goiânia de ser aplicada, que são as ciclovias. Mas essas ciclovias elas têm que ser feitas na concepção não simplesmente do lazer, mas para o trabalho, como modelo alternativo. E aí ela deve estar integrada com todo o transporte coletivo, com os terminais, a bicicleta pública, os bicicletários. Então, são modelos, e falar do trânsito, nós temos que abordar toda a questão da mobilidade, que é muito complexa, as calçadas, para aquele que anda de a pé também, porque hoje Goiânia não tem um padrão de calçada e isso dificulta muito, principalmente nas vias onde passa o transporte coletivo, que na maioria delas sequer nós temos calçada. Então é todo um sistema de mobilidade que precisa de uma alta aplicação de infraestrutura. Precisamos buscar as parcerias público-privadas para resolver essas questões, seja no transporte coletivo, seja na saúde, seja na educação. Então não tenho dúvida que essas medidas, aplicar o que já está previsto no plano diretor, usar as tecnologias, integrar todo o sistema de mobilidade, seja o de carro, seja o estacionamento, que é uma outra questão crítica. Nós temos que tirar o estacionamento das ruas, mas temos que dar incentivo à construção dos edifícios garagens, porque também o comerciante tem razão e ele é importante na construção e no desenvolvimento da cidade. Então não é só tirar o carro da rua, nós temos que fazer o incentivo, o estacionamento da rua, o incentivo aos edifícios garagens, o parquímetro que já passou da hora em Goiânia. Então são vários assuntos complexos que é difícil definir isso em apenas 2 minutos. Mas a mobilidade urbana em Goiânia, ela será inovada na nossa gestão, não tenho dúvida disso. O senhor falou de plano diretor, a gente vê que a cidade cresce de forma desordenada, alguns empreendimentos sendo liberados em locais de grande adensamento. Um dos problemas é o trânsito, mas também a gente tem que falar sobre qualidade de vida do goianiense, né? Como o senhor pretende cumprir o plano diretor, que não vem sendo cumprido ultimamente, e como planejar Goiânia para o futuro com qualidade de vida? Olha, o plano diretor ele foi concebido com muita discussão com a sociedade, audiências públicas, com as associações, com as entidades de classe, com os políticos. Então o plano diretor não é uma concepção que caiu de paraquedas, ela foi amplamente discutida em Goiânia. É lógico que Goiânia cresce, os problemas surgem e o plano diretor ele tem que ser revisto, e isso será feito ainda nessa legislatura. Agora, eu estava discutindo isso ontem no Fórum de Mobilidade. Não adianta as discussões, não adianta a lei se ela não for aplicada. E o que falta hoje é o respeito ao plano diretor, das diretrizes que foram projetadas para Goiânia e foram bem feitas e amplamente discutidas. Por exemplo, essa questão dos corredores exclusivos, das ciclovias, do ordenamento da cidade. Hoje nós temos 68 pontos de alagamento em Goiânia, fruto da desobediência, fruto da falta de planejamento da ocupação do solo. Então, tudo isso, a desobediência, aquilo que foi discutido, ou ignorar o plano diretor é um erro. E na nossa gestão nós teremos essa atenção em cumprir aquilo que foi planejado, aquilo que foi acordado, aquilo que foi conversado com a população e amplamente discutido. Então o plano diretor na nossa administração terá devida atenção e será colocado em prática. Candidato, mas como conciliar esse interesse da cidade com interesses econômicos, interesses das grandes construtoras? Olha, a cidade ela não está confrontando com os interesses. É necessário que haja um pacto, um acordo. E aí é onde o gestor tem que ter habilidade de conversar com todos os segmentos, como foi feito no próprio plano diretor.
O gestor ele não pode sucumbir às pressões. A cidade é mais importante do que a pressão de um determinado grupo, seja ela qual for. A cidade ela tem que ser planejada para todos. Um exemplo claro disso, na minha concepção de um grande erro da prefeitura, quando nós falamos, por exemplo, das questões das concepções dos parques, eu acredito que os parques é o principal modelo de se preservar as nascentes. Agora, a forma como ela tem sido aplicada, tem sido feita através da pressão imobiliária, nós temos destruído as nossas nascentes. Fazemos o parque e aceitamos a pressão imobiliária de forma que os parques a falta de planejamento, na forma da ocupação, tem destruído as nascentes. Por exemplo, todos os especialistas que você conversa na área do meio ambiente, eles são enfáticos em declarar que, uma vez construído o parque para preservar uma nascente, faz-se necessário ter uma área de pelo menos 500 metros de amortecimento para que aquela nascente não seja destruída. E isso não tem sido feito. Nós temos um exemplo claro que é o Vaca Brava, está acabando. Está sendo destruído por causa da ocupação desordenada. E aí cabe ao gestor conversar, não só conversar, pactuar com os empreendedores, que também são importantes no desenvolvimento da cidade, mas dar diretrizes claras. Por exemplo, nós não temos um código de meio ambiente em Goiânia. E isso é absurdo, uma cidade com 1.300.000 habitantes que não tem diretrizes claras de como ocupar o solo, preservando o meio ambiente, e o adversário usando o tema de cidade sustentável. Uma cidade sustentável que aceita jogar esgoto in natura no meia-ponte. Isso é um dos grandes absurdos que nós temos hoje, em pleno século XXI. Então, nós não podemos aceitar essas situações e nós precisamos, de fato, preservar a cidade. Candidato, a saúde também, né? É um problema recorrente na capital. Os CAIs em situação precária, sem segurança, faltam médicos, demora no atendimento. São as principais reclamações dos usuários. O que fazer, então, para melhorar o atendimento aos usuários do SUS nos CAIs e SIAMs? Olha, a saúde também é um problema complexo em Goiânia. Primeiro porque Goiânia não atende só os seus munícipes. Goiânia atende toda a região metropolitana, fora do estado e gente de todo o Brasil. Então, a saúde em Goiânia ela é uma questão complexa e não existe varinha mágica para resolver o problema. O que nós temos que dar, além dos programas que nós estamos apresentando, que são programas inovadores, por exemplo, como o paciente que está em situação crônica vai receber o seu medicamento em casa, aqueles que utilizam psicotrópico vão receber os seus medicamentos em casa. Nós vamos aplicar programas de saúde bucal às crianças e aos adolescentes, a exemplo do que é feito hoje em Senador Canedo. Então, esses são programas inovadores, alguns deles que nós estaremos aplicando na área de saúde. Mas mais do que isso, a nossa saúde hoje ela precisa de gestão, ela precisa ser administrada. Hoje, a prefeitura ela já aplica mais do que a lei determina, ela está aplicando cerca de 23% na saúde, fora os repasses federais. Então, o que nós precisamos é de dar à saúde gestão para que o serviço chegue até o final. Um exemplo claro do que eu estou falando. Foi repassado do governo federal 30 milhões para fazer a compra de insumos. Isso está no site do governo federal. E nós tivemos agora uma vacinação onde os médicos não tinham algodão para vacinar a população. Nós estamos vivendo hoje nos CAIs, nos postos de saúde, um momento onde os médicos não têm e os enfermeiros não têm material para lavar a mão, sabonete para lavar a mão, papel toalha, falta copo descartável. Isso é falta de gestão, isso é falta de administração, porque a verba veio para isso e o serviço não está chegando. Quando analisamos saúde, nós olhamos as suas etapas, por exemplo, desde as prevenções. Nós não temos programa de prevenção em Goiânia. O governo federal tem uma série de programas preventivos que não estão sendo aplicados em Goiânia. Quando nós passamos para a segunda etapa da saúde, que seria os exames, a entrega de medicamento, as consultas, temos ela totalmente prejudicada. As especialidades, uma outra etapa, totalmente comprometida. As UTIs, hoje em Goiânia, totalmente comprometida. Então, quando todo o ciclo está comprometido, quando o comprometimento não é pontual, há um sério problema de gestão. Então, nós precisamos administrar a saúde. Um outro exemplo claro
de uma falha da administração pública. Até hoje Goiânia não tem uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que é um programa federal, que São Paulo já tem mais de 50, Rio de Janeiro já tem mais de 50, Goiânia não tem nenhuma. E a unidade de pronto atendimento ajuda a resolver o problema da saúde, porque ela atende às urgências, às emergências. É um modelo eficaz que já está que foi lançado pelo governo Lula, e Goiânia não tem nenhuma até hoje. Então isso é falta de gestão, é falta de administração, de vontade para fazer com que o serviço público chegue. Um outro problema na cidade é a falta de vagas na educação infantil. Qual que é a sua proposta para acabar com a demanda de vagas nos CMEIs? O senhor tem 1 minuto. Ok, 2 grandes demandas na educação, CMEIs e escola de tempo integral. No nosso plano de governo, nas nossas propostas, já está determinado que nós construiremos 30 CMEIs em Goiânia, nas 12 regiões de Goiânia. Esse é um compromisso que eu assumo com Goiânia, além da construção dos 30 CMEIs, a reforma de todos os CMEIs. Hoje nós temos muitos CMEIs em Goiânia que ainda são de placas, aquelas placas antigas, isso é desumano. Uma vez que as crianças, elas, ao ficar no CMEI, com placa, é muito quente, muito abafado, então nós temos que reformar o CMEI de placa e construir mais 30 novos. Mas também equipar as nossas escolas para que a educação seja em tempo integral. O que nós queremos é que as nossas escolas ofereçam a infraestrutura necessária e gere o ambiente necessário para que a educação seja em tempo integral. Ok, eu agradeço então nós agradecemos a participação do candidato Simeison Silveira do PSC. Obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, pode ouvi-la no site www.rbcfm.com.br. Amanhã o nosso convidado é José Neto, do PPL. Agora são 8h02. O Mundo em Sua Casa. José Neto, prefeito, 54. Olá, gente. Aqui é José Neto, quem fala com você. Sou candidato a prefeito de Goiânia. Quero falar com você que está aí do outro lado do rádio, todos os dias aqui na nossa rádio, e te apresentar os meus ideais, as minhas conquistas e o que eu tenho para trazer para Goiânia, que é a cidade que eu amo, a cidade que eu adoro e que vai melhorar cada dia mais. José Neto, prefeito, 54. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou ontem que seria descabido os advogados dos réus do Mensalão entrarem com recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra eventual condenação de seus clientes. A primeira semana de julgamento, a possibilidade de recurso ao Tribunal Internacional foi aventada pelo próprio revisor do processo do Mensalão, Ricardo Lewandowski. Roberto Gurgel também afirmou que é melhor que ministro do STF vote em parte do que em nada, no caso do Mensalão. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou nesta terça-feira que prefere que o ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, possa apresentar ao menos parte de seu voto no julgamento do Mensalão. Peluso será aposentado compulsoriamente em 3 de setembro, quando completa 70 anos. Até lá, há dúvidas se os ministros relator e revisor já terão concluído seus votos e, portanto, se Peluso poderá votar. Gurgel se manifestou antes da sessão do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Gurgel afirmou ainda que não acha confuso o método de votação do ministro relator Joaquim Barbosa pelo voto fatiado. Na verdade, pode ser que o ministro César Peluso participe pelo menos de uma parte do julgamento, da maneira em que se está fazendo a votação, quer dizer, por segmentos. Então pode ser que ele participe de parte desses julgamentos, o que seria bom, porque o ministro César Peluso, como todos os demais ministros, quer dizer, está preparado para isso, estudou detidamente os autos e seja em que sentido for o seu voto, será um voto que não deveríamos desperdiçar. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito, disse que uma possível antecipação do voto do ministro César Peluso fica a critério do próprio ministro. É bom ouvi-lo, não meditei sobre isso, não refleti sobre isso. Mas diante da informação de vocês, quem sabe, tudo depende da interpretação do artigo, não sei se é o 135 do regimento interno, quero crer que sim. Depois a gente vê, mas eu não estou vendo isso agora. Ministro, o voto fatiado já é um fato superado? Já,
já está definido. E até melhor para o princípio da individualização, do exame da causa, eventual pena. A metodologia do voto fatiado provocou controvérsia entre os ministros, especialmente pelas críticas desferidas pelo revisor Ricardo Lewandowski. O presidente Carlos Aires Brito tentou por fim a discussão, dizendo que cada magistrado votará como achar melhor. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E atendendo o pedido do Ministério Público Federal, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a abertura de inquérito sobre o suposto envolvimento do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, com o grupo do contraventor Carlos Augusto Almeida Ramos, do Carlinhos Cachoeira. O porta-voz do governo do Distrito Federal, Hugo Braga, disse que o inquérito vai comprovar que as acusações contra Agnello são falsas. A CPI do bicheiro Carlinhos Cachoeira ouviu nesta terça-feira 2 procuradores que atuaram na Operação Monte Carlo. Os procuradores informaram que os bens da quadrilha de Carlinhos Cachoeira apreendidos durante a operação somam quase 170 milhões de reais. Para a Procuradora da República, Léa Batista de Oliveira, Cachoeira é o chefe de uma máfia que se mantém em silêncio tanto na CPI como na Justiça para se proteger. A procuradora disse também que tentaram invadir a casa dela. Segundo ela, a tentativa de invasão na sua casa ocorreu no final de julho, mesmo período em que ocorria a audiência de instrução da Operação Monte Carlo na Justiça Federal de Goiânia. Léa afirmou ainda que recebeu e-mails de ameaças da organização criminosa. A organização criminosa não foi desarticulada e isso está claro através do silêncio orquestrado, das ameaças e das chantagens. Eu, por exemplo, recebi 2 e-mails. O primeiro e-mail no dia 13 de junho, em caráter claramente intimidatório, e o segundo e-mail na semana seguinte, falando que eu e minha família corríamos risco. Os 2 e-mails já foram identificados, saíram da cidade de Anápolis, que é o reduto da família Cachoeira e da organização criminosa. Já o procurador Daniel Salgado detalhou como os policiais corrompidos pelo bando agiam para proteger as casas de jogos ilegais de Cachoeira no estado de Goiás. Porque os policiais que estão responsáveis pela investigação, eles passam a ser impedidos de desenvolver determinados trabalhos de campo, por exemplo. Todas as vezes que um policial federal chegava perto, ou um carro diferente chegava perto de um local onde se estava desenvolvendo a jogatina, logo as pessoas que eram responsáveis pela exploração da atividade do jogo eram avisadas da existência desse carro suspeito. Então era muito difícil se desenvolver qualquer trabalho de campo no enfrentamento a esse tipo de criminalidade. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 8:07. O mundo em sua casa. O governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz. A administração por organizações sociais, as OSs. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde. SUS, Secretaria de Estado de Saúde e Governo de... Vai falar Pantaleão 50. A indignação do povo com a corrupção é justa. Em Goiânia, é um escândalo atrás do outro. A prefeitura não pode estar a serviço de poucos privilegiados, enquanto a maioria da população sofre com a falta de políticas públicas. Nós, do PSOL, combatemos a corrupção em todas as suas esferas e acreditamos que só a participação da população pode barrar o roubo do dinheiro público. Pantaleão é 50. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora as informações das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas das rodovias goianas, tivemos 31 acidentes, 19 feridos e 2 mortos. Nas rodovias federais, 11 acidentes, 10 feridos, nenhum acidente com maior gravidade. Nas estaduais, 20 acidentes, 9 feridos e 2 vítimas fatais. Os acidentes mais graves: colisão frontal na GO 070, quilômetro 63, entre Itaúsu e Itaberaí, moto placa OGX0121, ou melhor, repito, placa OGX0126 de Goiânia, o condutor Rafael Henrique Duarte Pires, fatal. O segundo veículo, um Volvo de passeio, placa JJK 2954 de Brasília, o condutor Robson Almeida Santana com lesões graves. Saída de pista na GO 347, quilômetro 23, entre Santa Terezinha e Crixás. Gol, placa NKI 4617 de Santa Terezinha,
Volney Pereira Lago saiu ileso, o motorista. A passageira Selma Xavier de Lima, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O caso da bebê de 1 ano e 6 meses raptada e violentada no último domingo em Goiânia é o segundo em pouco mais de um mês ocorrido no Jardim Atlântico. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ou melhor, a Delegada de Proteção à Criança e Adolescente, Renata Vieira, disse que os 2 crimes serão investigados paralelamente. Segundo a delegada, o que mais chamou a atenção nos 2 estupros é o fato das crianças terem sido retiradas de dentro do quarto. Mas para ela é cedo para afirmar a existência de um maníaco sexual na região. A criança recebeu alta ontem. De acordo com a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Renata Vieira, ainda não há nenhum suspeito do crime. Nós não temos suspeitos no momento, estamos realizando diligências, já ouvimos todos os familiares que estavam na casa, vou tentar conversar com as crianças que possuem 7 anos, que também estavam na casa. A delegada ainda afirma que não existe a possibilidade de alguém da família ter cometido o crime. Nós estamos trabalhando com essa hipótese, né? Apesar dela não estar 100% descartada, mas não acredito nessa possibilidade. Estamos trabalhando com a versão dos familiares, até porque todos narraram da mesma forma, e também porque nós temos um caso semelhante que está sendo investigado agora concomitantemente, e foi cometido nas mesmas proximidades. Para finalizar, Renata Vieira apontou que a criança será encaminhada juntamente com a mãe para o Centro de Valorização da Mulher. Ela está sendo encaminhada para o Servan, já foi conseguido vaga para ela e para a mãe, e nós vamos acompanhar, porque como eles são do estado do Maranhão, a mãe tem necessidade de voltar para a sua casa, né? Então a gente vai tentar fazer as investigações fluírem o mais rápido possível. E vamos ver como que está a situação da criança agora. Durante os dias em que ficou internada no Hospital Materno-Infantil, a criança foi acompanhada por psicólogos e assistentes sociais. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. De acordo com as últimas informações, a criança continua sob cuidados médicos. A Polícia Militar prendeu 4 pessoas acusadas de envolvimento com o roubo do carro abandonado no córrego Cascavel, na Vila Canaã, região oeste de Goiânia, próxima à saída da BR-060. Os suspeitos do crime são Flávio José Gomes da Silva, de 32 anos, que já tem passagem pela polícia por roubo, estupro e 2 homicídios, Edileuza Aparecida de Souza, de 36, que tem passagem por tentativa de homicídio, e 2 menores, uma moça e um rapaz de 16 anos. O governador inaugura nova unidade do VaptVupt em Aparecida de Goiânia. A 28ª unidade do VaptVupt já está funcionando na avenida principal do Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, e conta com 120 servidores prontos para atender uma região que tem quase 70 mil habitantes. Durante a inauguração, prestigiada pelo governador Marconi Perillo, o secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec, disse que o Estado tem como meta dobrar o número de agências do VaptVupt até o final de 2014. Eu acho que o objetivo, quando nós criamos o primeiro VaptVupt em 1999, aqui mesmo em Aparecida, em Buriti, era de concentrar só num lugar todos os serviços públicos para que pudesse facilitar para a população. Esse objetivo ainda continua presente em todas as instalações do VaptVupt. E nós vamos estendê-lo às 40 maiores cidades do estado. E ao mesmo tempo, já estamos colocando dentro do PAI os recursos necessários para a instalação dos chamados condomínios VaptVupt, unidades menores que serão instaladas no interior do estado. Na solenidade, o governador Marconi Perillo anunciou que pretende inaugurar ainda este ano a unidade do VaptVupt da Junta Comercial do Estado de Goiás, que funcionará na Praça do Sol, no setor oeste, em Goiânia. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h14. O OVG inicia a renovação da Bolsa Universitária. O programa Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás começou a renovação do benefício para o segundo semestre de 2012. A novidade é que este ano as renovações vão ser feitas somente pela internet no site da OVG. Segundo Kellen Belucci, superintendente do programa, o método pela internet é para evitar as grandes filas que se formavam na sede da OVG e dar mais agilidade ao processo. O benefício da Bolsa ele é semestral.
Então, todos os outros anos, a renovação do contrato ela era feita de forma presencial. Nós marcávamos as reuniões e os alunos, então, compareciam para assinar o novo contrato. Nesse semestre, nós estamos fazendo eletronicamente, onde o aluno terá um período de 10 dias, iniciando hoje, perdurando até o dia 30. Ele poderá fazer, então, no site da OVG, www.ovg.org.br, a qualquer horário, de qualquer lugar onde ele tem acesso à internet. Em todo o estado, cerca de 15 mil bolsistas devem fazer o procedimento. O processo de renovação vai até 30 de agosto. O aluno que perder o prazo será desligado do programa. Para informações, o aluno pode encaminhar um e-mail para informa.bolsaovg@gmail.com. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h15. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Copa Sul-Americana, 2 jogos ontem à noite, São Paulo 2, Bahia 2 e Universidade San Martín do Peru 1, Emelec do Equador 1. São Paulo e Emelec estão classificados para as oitavas de final. Hoje mais 4 partidas pela Sul-Americana, Botafogo e Palmeiras, Coritiba e Grêmio e 2 clássicos argentinos, Colón e Racing e Boca Juniors Independiente. Amanhã o Atlético joga contra o Figueirense em Florianópolis. Daqui a pouco acontecerá o último treinamento do Atlético antes do jogo de amanhã contra o Figueirense em Florianópolis, pela Copa Sul-Americana. O técnico Jair Araújo, que ainda não confirmou se vai mandar o time principal para essa partida, treinou bastante cobranças de pênaltis ao final da tarde de ontem. O Atlético, para conseguir a sua classificação, terá que empatar por 2-2, 3-3, ou então a decisão será nos pênaltis, desde que aconteça o mesmo resultado na partida de ida, um empate em 1-1, 0-0, o classificado será o Figueirense. E aí, pro Atlético só restará uma vitória diante do Figueirense em Florianópolis. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Campeonato Brasileiro da Série B, abertura da 19ª rodada. Criciúma 2, Avaí 0. Guaratinguetá 3, Grêmio Barueri 2. Ipatinga 1, América Mineiro 0. O Criciúma lidera a Série B com 42 pontos. E o Goiás entra em campo sexta-feira em Santa Catarina contra o Joinville, buscando voltar ao G4. O técnico Anderson Moreira comanda na tarde desta quarta-feira, a partir das 4 horas na Serrinha, o único coletivo da semana para o jogo sábado diante do Joinville, na Arena Joinville, interior de Santa Catarina. O lateral esquerdo Egídio retorna ao time neste confronto. Ele que não atuou nos 2 últimos jogos, vetado pelo departamento médico. O zagueiro Valmir Lucas é dúvida e, caso seja vetado, deve ser substituído por Lacerda e não o Alisson, que tem entrado nos jogos. Outra novidade que pode pintar para esse jogo sábado contra o Joinville fora de casa é a estreia do Meia Caio, jogador de 31 anos que veio da Ponte Preta e já está treinando. No trabalho tático realizado ontem no CT, o jogador entrou no lugar de Walter e foi titular durante toda a atividade. O Goiás viaja na sexta-feira para Curitiba, vai de ônibus para Joinville e treina à tarde em Joinville. Caso o Goiás consiga a vitória sábado em Joinville, voltará à zona de classificação para a Série A do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ex-técnico do Vila Nova quer muita grana como indenização por ter sido demitido. O técnico Robélio Schneider, que trabalhou no Vila nesta temporada 2012, entrou na justiça contra o Tigrão. A pedida do ex-técnico colorado
é de nada mais, nada menos do que R$1.600.000 de indenização por sua demissão. E o advogado que está tomando conta da causa por parte do ex-técnico do Vila é o presidente do Goiás, João Bosco Luz. Pelo menos está sendo tratada no escritório de João Bosco Luz esta causa, esta pedida do ex-técnico colorado Robélio Schneider. Não é só esse o único problema do Vila Nova. O Tigrão está com mais problemas esta semana. O atacante Gilcimar teve uma discussão com o técnico Jorge Saran no último jogo, na derrota do Vila para o Macaé fora de casa por 3-0, e é bem possível que, além de perder a condição de titular no próximo jogo contra o Brasiliense, Gilcimar pode inclusive nem vestir mais a camisa colorada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mais esportes pela Brasil Central às 10 horas no Parada dos Esportes. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional em Caldas Novas, dia 23 de agosto, das 13 às 17 horas, na Câmara Municipal de Caldas Novas, Avenida Tiradentes, sem número, Itaiangá. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Hoje nós vamos dar um início a uma série de reportagens que vai tratar de uma parcela da população que faz parte do trânsito de todas as cidades, os motociclistas. A série Goiás sobre duas rodas apresenta em 4 reportagens essa semana diversos aspectos sobre o tema. Na primeira reportagem da série, vamos tratar da personalidade do condutor da moto e de como ele é visto na hierarquia do trânsito e também dos comportamentos que ajudam a construir um acidente. A reportagem é de Ribacra. Vários fatores podem ser responsáveis na construção de um acidente. O antropólogo Roberto da Mata cita alguns em seu livro Fé em Deus e Pé na Tábua. São eles: o descuido, o erro, a imprudência, a ousadia criminosa, falta de competência, entre outros. O Ministério da Saúde já trata os acidentes de trânsito como epidemia. Em 2011, foram mais de 10.100 motociclistas mortos em acidentes em todo o país. E os principais fatores seriam o excesso de velocidade, o consumo de bebida alcoólica e a imprudência. A personalidade de quem conduz a moto influencia na construção do acidente, mas segundo a psicóloga especialista em trânsito, Gardênia Furtado, não é possível definir o perfil de quem escolhe a moto. É possível, no entanto, falar em características parecidas nas pessoas que optam por esse tipo de transporte. Há alguns fatores que são, hoje, de uma maneira geral, mais apontados em pesquisas pelo mundo inteiro, que passam praticamente pela questão da atenção, da tomada de decisão e características de personalidade. O que os aproxima? A necessidade de urgência, pressa de chegar, por quais motivos? Profissionais, pessoais, a opção pelo risco, pelo prazer de correr risco. Na juventude isso é muito visível. Roberto da Mata explica que, historicamente, o transporte individual sempre foi privilegiado no Brasil e é símbolo de status. Na hierarquia do trânsito, o carro de luxo pode mais do que o carro popular, e este pode mais do que a moto, e a moto pode mais do que o pedestre, que é a parte mais frágil. Para o antropólogo, o indivíduo tem dificuldade de perceber o trânsito como espaço público, igualitário, onde as regras devem ser obedecidas por todos. Durante evento na Assembleia Legislativa do Ceará em 2011, da Mata diz que a maneira como se pilota e dirige no país está carregada do jeitinho brasileiro e do famoso "você sabe com quem está falando?". Esses fatores todos têm a ver com um espaço construído, como eu dizia, de maneira igualitária,
mas ocupado por pessoas que não pensam de maneira igualitária, não foram ensinadas a pensar de maneira igualitária. O diretor técnico e de atendimento do Detran Goiás, Horácio Melo, concorda que todos esses fatores juntos são responsáveis pelos acidentes envolvendo motociclistas. E apesar de possuir a informação correta, o condutor ainda escolhe muitas vezes o comportamento de risco. Na verdade, a gente também não pode culpar todas as infrações cometidas por motocicleta só com o processo de formação. Precisa melhorar? Precisa. Mas a maioria das infrações cometidas, o condutor da motocicleta e do automóvel também sabia o que tinha que fazer. Sabia que não podia dirigir depois de álcool, sabia que não podia ter cometido excesso de velocidade, sabia que tinha que andar de capacete. Roberto da Mata pesquisou o trânsito no país e para ele é preciso aceitar a rua como espaço igual, onde as regras valem para todos. A psicóloga Gardênia Furtado concorda que é preciso haver uma mudança de mentalidade com a educação para a cidadania e não apenas educação para o condutor. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h26. Equipes do Corpo de Bombeiros tentam, neste momento, conter o incêndio em uma loja de tecidos na Avenida Pouso Alto, em Campinas. Quando a corporação foi acionada por volta das 7h30 de hoje, as chamas já haviam destruído praticamente todo o estoque do estabelecimento. Os bombeiros fazem agora um trabalho de resfriamento e rescaldo para impedir que as chamas atinjam os imóveis vizinhos à loja. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos, pois o estabelecimento estava fechado quando o fogo teve início. As causas do incêndio devem ser analisadas pela Polícia Técnico-Científica. Morrinhos realiza segunda-feira Tecnoleite. A mostra de inovação tecnológica voltada para a produção leiteira é realizada pela Complém, Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos. A feira começa hoje e vai até a próxima sexta-feira. O presidente da Complém, Joaquim Guilherme Barbosa, explica os objetivos do evento. É mostrar para produtores de leite, para todos os envolvidos na cadeia produtiva do leite, o que se tem de mais moderno à disposição da cadeia produtiva, desde produção de alimentos, desde o que tem de mais moderno em manejo, em genética, em produção de leite em si. É uma tentativa nossa de retomar o crescimento da produção leiteira no estado, e na região. Goiás, que já ocupou um lugar de destaque na produção de leite do Brasil, e nós perdemos espaço. Então nós queremos retomar esse crescimento. O presidente da Complém, Joaquim Guilherme Barbosa, fala sobre a programação da feira. Nós temos a partir do meio-dia até às 10 horas da noite. Ela é aberta, entrada franca para todos os interessados em conhecerem a atividade leiteira. Nós temos estandes de empresas que oferecem insumos, empresas que oferecem soluções tecnológicas. Nós temos palestras todos os dias, temos auditório com palestras, auditórios com empresas mostrando seus produtos, temos mini cursos sendo também oferecidos durante toda a tarde até a noite. Morrinhos é a terceira bacia leiteira de Goiás, com produção de 112 milhões de litros por ano. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Começa hoje o período de visitação dos lotes de veículos que serão leiloados pelo governo estadual no próximo sábado. São 170 carros e 62 motocicletas que poderão ser inspecionados no pátio da Leilões Brasil, que fica na BR-153, quilômetro 17, no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia. 7h28. Os servidores do Ministério das Relações Exteriores vão entrar em greve novamente hoje. É a segunda vez que a categoria cruza os braços nos últimos 3 meses. Os diplomatas e assistentes de chancelaria decidiram paralisar as atividades depois de não terem sido chamados pelo governo para uma nova rodada de negociações. 8h29, Noticiário Internacional. Depois de o presidente americano Barack Obama ameaçar invadir militarmente a Síria, a Rússia reagiu. O chanceler Sergei Lavrov disse que seria uma violação aos princípios da ONU. Em passagem pela capital russa, o vice-primeiro-ministro sírio Kadri Jamil afirmou que o governo está preparado para discutir a saída do presidente Bashar al-Assad, mas que a oposição não pode exigir a renúncia como condição inicial para negociar o fim dos conflitos. Nesta terça-feira foi confirmada a morte de uma jornalista japonesa em um tiroteio entre rebeldes e tropas do governo na Síria.
Nos Estados Unidos, o Partido Republicano tenta conter o impacto negativo da declaração desastrosa de um deputado sobre o aborto em caso de estupro. O deputado Todd Akin foi à TV pedir perdão. Divulgou um vídeo para dizer que errou ao afirmar que o corpo da mulher tem meios de evitar a gravidez quando ela é estuprada. O comentário provocou debates acalorados na imprensa americana. O próprio candidato do Partido Republicano à presidência, Mitt Romney, pediu que Akin renuncie à candidatura ao Senado. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.